Bem-vindo ao primeiro Diabetes News de 2021. Para quem não me conhece, sou Stefano Pilon, especialista em exercício físico para quem tem a diabetes tipo 2. Toda semana eu pego o melhor artigo, faço um resumo e trago para você o Diabetes News às quintas-feiras. Então, para quem ainda não se inscreveu no canal, clique em se inscrever e ative o sininho que automaticamente você vai ser avisado. Quero desejar a todos um ano maravilhoso, cheio de conquista e no que precisar com relação a exercício e diabetes, sempre conte comigo. Sem enrolação, vamos direto para os artigos de hoje. Foram 3 artigos selecionados. A diabetes também afeta os rins. Saiba qual é o verdadeiro impacto dessa doença na sua saúde. Esse é um deles. 8 sintomas de diabetes tipo 2 que jamais pode ignorar. Esse é um site em português. E nem melhor nem pior, eletroestimulação é mais uma opção para treino. E aí eu vou falar da relação de quem tem a diabetes, realizar esse exercício, quais são as vantagens e as desvantagens. Já estou aqui com o artigo prontinho para vocês. E vamos lá. Vou começar por esse daqui, é um artigo do site em português, de Portugal, por isso tem algumas palavras que são diferentes. Olha, ele saiu dia 5, foi ontem, eu estou gravando hoje dia 6, para ir no ar amanhã dia 7, então ele saiu ontem. Muito interessante. Então, ó, sintomas que as pessoas têm que prestar muita atenção, e aí eu vou fazer uma relação com tudo que eu já venho falado nos 40 Diabetes News atrás, para você ter certeza de como está a sua saúde. A diabetes tipo 2 também é denominada de doença silenciosa, isso porque, na vasta maioria dos casos, os doentes demoram bastante tempo para identificar os sintomas da condição. Então, esse é um grande perigo. A diabetes ela é assintomática, ela não mostra sintomas no início, só vai demonstrar sintomas a hora que já tiver um tempo instalado e você tiver algum efeito colateral. Então, esse é o grande perigo. Então, o diagnóstico e o tratamento precoce são essenciais para garantir a qualidade de vida dos doentes e evitar o desenvolvimento de complicações associadas à patologia. Então é exatamente isso. Quanto antes você descobrir, antes você vai ter os benefícios de uma diabetes bem controlada, menos efeitos colaterais você vai vir a desenvolver. Então a diabetes, ela tem cura, diabetes tipo 2? Tem cura sim, mas vai depender de quando que você descobriu e como é que está o seu organismo. Quanto antes você descobrir, vai ser muito mais fácil e muito mais tranquilo você ter a remissão dos remédios. Quanto mais tarde você descobrir, vai ser mais difícil você ter a remissão, mas mudando os hábitos e tendo exercício físico, você vai diminuir o investimento que você faz em remédio e você vai melhorar muito a sua qualidade de vida, fugindo dos efeitos colaterais. Mas quem apresenta um risco superior de sofrer a diabetes tipo 2? Então aqui, ó, pessoas com 45 anos ou mais. Isso é uma suspeita para você fazer os exames de rotina, que são importantíssimos. Principalmente quais são? Todos que me seguem aqui já sabem. É a glicose em jejum, insulina em jejum. O índice Homer, que é o cálculo entre a glicose em jejum e a insulina em jejum. Isso vai demonstrar se você tem desenvolvimento da resistência à insulina, que pode vir a desenvolver a síndrome metabólica, que a diabetes tipo 2 é um dos sintomas da síndrome metabólica, que é a resistência à insulina. Existem várias outras, mas esse é um número importantíssimo que todos os exames, todos os check-ups que você for fazer, tem que estar incluído esses 2 exames, 3 exames no caso, para você conseguir saber exatamente como é que está a sua saúde com relação à resistência à insulina. Indivíduos sedentários que não praticam exercício físico, quem tem um familiar direto, pais ou irmãos com a doença, no caso a diabetes, se já foram detectáveis com níveis elevados de glicose no sangue no passado, mulheres que deram à luz a um bebê com peso superior a 4,5 kg, mulheres com histórico de diabetes gestacional, deixa eu passar para cá que eu acho que fiquei na frente. Mulheres com síndrome de ovário policístico, quem possui pressão arterial elevada, acima de 14/9, né, eles colocam 140/90. Pessoas com valores de baixo colesterol bom, que seria o HDL, considerado aqui.
pessoas com índices elevados de lipídios no sangue, os triglicerídeos maiores, que põe aqui 2,8, mas sempre nos exames ele vai aparecer a legenda. Ele não coloca aqui insulina em jejum e nem a glicose em jejum, mas é importantíssimo. E aí vai vir aqui, ó, os sintomas de diabetes tipo 2 que jamais pode ignorar. Então, ó, sentiu sede constante, cansaço, sem razão de aparecer, vontade frequente e incomum de urinar, sobretudo durante a noite. Então, esses são os sintomas clássicos, sempre fique alerta com esses sintomas. Feridas que não cicatrizam ou demoram para cicatrizar, perda de peso sem razão aparente, visão turva, dormência ou formigamento nos pés e nas mãos, infecções constantes na gengiva ou na pele. Então, são esses os alertas que você tem que ter. Caso você não tenha e perceba isso em uma outra pessoa, desconfie sobre o que pode estar acontecendo. Levante essa hipótese de verificar a glicose e a insulina em jejum dessa pessoa. Então, você que conhece alguém que pode ser que tenha tido esses sintomas ou enquadre nesse quadro, encaminha esse vídeo, que você vai estar ajudando a levar as informações necessárias para essa pessoa, e quanto antes ela descobrir, vai ser melhor para fazer o tratamento, menos efeitos colaterais. E agora vamos para o artigo já número 2. A diabetes também afeta os rins. Saiba qual é o verdadeiro impacto dessa doença na saúde renal. Então você vê que a parte da visão a diabetes afeta, a parte cardiovascular a diabetes afeta, a parte da neuro também afeta, que é a questão de neuropatia. Existem vários efeitos, a impotência sexual, tudo isso são efeitos colaterais da diabetes. Então é uma doença silenciosa e muito perigosa, por isso que ela merece ser tratada com muita atenção. Então vamos ver o que ele fala aqui. A neuropatia diabética afeta de 20 a 40% dos diabéticos, então é um número expressivo, de 10 pode chegar até 4 pessoas. Apesar de ser uma das complicações no longo prazo mais comum na população que padece dessa patologia, há uma série de comportamentos preventivos que pode adotar para se defender. Então, tá vendo? A informação é o melhor caminho. Um dos órgãos mais afetados pela diabetes é o rim. A origem do problema está nas alterações vasculares provocadas pela diabetes no rins. Então, o que acontece? O excesso de açúcar no seu sangue vai promover alterações vasculares. E por isso que tem a questão do pé diabetes, por isso tem amputação por questão da diabetes. 70% dos casos de amputação é decorrente da diabetes, não traumáticas. Então, é um número muito expressivo. E agora você vai entender qual que é a função, o que acontece com os rins com uma pessoa que desenvolve a diabetes. A relação entre diabetes e doença renal, apesar de bem conhecida, é também complexa. Os níveis de glicemia elevados de forma constante obrigam o rim a trabalhar mais para cumprir a sua função de filtração do sangue. Ao longo do tempo, esse esforço impõe um estresse mecânico que altera estruturalmente o rim. Então, o que acontece? Ele acaba sendo exigido muito além do que o normal, pela questão de você ter alto índice de açúcar no sangue. Os dois fatores de risco mais importantes para a doença renal são hiperglicemia e hipertensão. Então, o aumento da sua glicemia no sangue vai forçar o rim e o aumento da sua pressão arterial. Esses são os dois fatores principais que está sendo colocado aqui. Assim sendo, sabe-se que o controle glicêmico, apertado desde cedo, um controle eficiente, tanto em doentes com diabetes tipo 1, como em doentes com diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. A pessoa sem a injeção de insulina, ela não conseguiria sobreviver. O diabetes tipo 2 pode vir a usar insulina? Pode sim. Quando o seu organismo ficar tão resistente, vai precisar de uma insulina externa para fazer as suas funções. Então, por isso que ele fala, tanto o tipo 1 quanto o tipo 2 tem que ter um controle glicêmico eficiente. Permite prevenir danos irreversíveis no nível renal. Olha a importância de manter a sua glicose controlada. Além de controlar os níveis de glicemia e a pressão arterial, deve procurar manter um peso saudável, ser fisicamente ativo e monitorizar regularmente
a sua função renal com o apoio do médico que o acompanha. Então, quem faz os exames de rotina, que é super importante, é importante você guardar esses exames e, se possível, pegar esse médico várias vezes, sendo que seja a mesma pessoa, para ele ter um histórico seu, ele te acompanhar. Caso você não tenha essa possibilidade, guarde os seus exames, eles são muito valiosos. A pessoa que for fazer um diagnóstico, ele vai olhar todos os seus exames que você já tem, e isso serve como uma base muito importante para fazer um tratamento eficiente para a questão do controle da diabetes e os efeitos colaterais que possa vir a surgir. Vamos agora para o último artigo, que é sobre exercício. Nem melhor nem pior. Esse aqui é um exercício de eletroestimulação. Você coloca esse macacão, essa roupa, você tem uma sequência de movimentos de exercício que um personal vai estar aqui te auxiliando, e ao mesmo tempo que você faz o exercício, você recebe uma carga de energia, uma contração de energia, para que você seja estimulado o seu músculo. Então, muitas pessoas já fizeram aquela fisioterapia de choquinho, ela é parecida, só que é uma intensidade maior. Então, a hora que você sente esse choque, você contrai a musculatura, você tem uma eficiência muito maior com relação aos exercícios. Então, o que ele passa para esse artigo? Eu já vou pegar a parte principal, que é como funciona. E aí você já vai saber os benefícios do que a pessoa com diabetes poderia ter. Então, o treino surgiu com uma evolução da estimulação elétrica. Então, é um impulso elétrico que vem, igual está na imagem aqui, esse macacão, a gente tem essa energia. Então, você recebe choques ao mesmo tempo que você faz o movimento. Então, você tem uma contração de maior número de grupos musculares. Qual que seria a principal vantagem, que ele até colocou aqui? O tempo, que as sessões seriam 20 minutos. E caso a pessoa tenha algumas limitações com relação ao movimento, ele considera aqui, que essa revisão mostrou também que os benefícios desse treinamento, até para grupos muito específicos, como pessoas com a diabetes tipo 2. Então, aqui a gente vê algumas pessoas colocando, você tem que ter esse macacão com relação, vou voltar para mim, que eu já vou te explicar e finalizar. Então, você tem que ter uma higiene com esse macacão, principalmente agora no final da pandemia que a gente está, assim, né? Com o aumento dos casos, os maiores cuidados, já se conhece mais o vírus, mas muitas pessoas ainda preferem fazer os exercícios em casa. Eu tenho o meu acompanhamento online, que você consegue fazer os exercícios do meu método DN+, junto com o ciclo de ativação AMPK, que é o ciclo que vai fazer com que os exercícios ativem o consumo de glicose do seu corpo e vai fazer com que você tenha uma eficiência muito maior no controle da glicemia. Então, existe uma vantagem, alguns grupos poderia ser interessante, mas no geral eu acredito muito mais nos exercícios que a gente consegue fazer com o próprio corpo na sua casa, na academia, no parque, com uma orientação de um personal especialista para te provar quais são os exercícios mais eficientes e fazer com que você melhore o seu controle da glicemia. 20 minutos, existem treinos no meu método que são de 10 minutos. Então, com relação a tempo, se você for pensar em se deslocar até esse lugar, colocar um macacão, fazer o exercício de 20 minutos, você conseguiria aí, no caso, em 10, 20 minutos fazer exercício em casa e ter um tempo infinitamente menor. Então, entre os prós e os contras hoje, eu sou muito mais adepto a fazer os exercícios em casa, com uma orientação, no meu caso, ou um especialista que você conheça, em exercício para quem tem diabetes, que vai ser muito mais eficiente, principalmente nesse momento que a gente ainda está brigando com a pandemia, com o coronavírus e não queremos se expor tanto. Para os lugares que você conhece como funcionam os controles, por exemplo, uma academia de uma pessoa que você conhece tem a especialidade em exercício para diabetes, ele vai com certeza tomar o cuidado e você verifica se está sendo tomado os devidos cuidados para você ir nesse estabelecimento de higiene, para não correr o risco de contrair esse vírus. As pessoas que têm a diabetes tipo 2, o que acontece? Elas são um pouco mais suscetíveis a inflamações, então a gripes, a vírus.
Porque, às vezes, quando essa glicose está descontrolada, o seu sistema de defesa, o seu sistema imunológico está mais prejudicado, então ele está mais frágil. Então, teoricamente, o vírus vai entrar com mais facilidade. Por isso que o diabetes tipo 2 ele é um dos grupos de risco para a questão do coronavírus. Esse foi mais um Diabetes News, o primeiro Diabetes News de 2021. Estou muito feliz aqui em estar gravando esse vídeo. Esse ano a gente vai ter vídeo todas as quintas-feiras e eu já tenho mais conteúdo gravado para disponibilizar aqui com você no canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um joinha. Ficou com alguma dúvida? Escreve aqui embaixo do vídeo que eu vou estar explicando para você no próximo Diabetes News ou respondo embaixo da sua pergunta, tá bom? Muito obrigado, um ótimo final de semana e nos vemos semana que vem com mais um Diabetes News.